Quais são os 3 primeiros passos para você que quer começar a investir e não conhece nada sobre isso? O primeiro passo é você abrir a sua conta em um banco ou corretora de valores que trabalha com renda fixa e renda variável. Por que eu digo isso? Porque alguns bancos, principalmente os bancos digitais, eles não possuem um home broker ou então não oferecem todos os tipos de investimento, como é o caso de fundos de investimentos, investimento em CDB, LCI, LCA e por aí vai. Então é importante você selecionar onde você vai abrir a conta. Lembrando que, em relação às corretoras de valores, a maioria delas, elas não cobram para você abrir o cadastro, mesmo que você não coloque nenhum valor dentro dessa instituição, ok? Um outro passo, o segundo passo, é você conhecer sobre renda fixa e renda variável, pelo menos a diferença das duas. E já te explicando de maneira resumida e objetiva, a renda fixa é aquele tipo de investimento onde ele vai oscilar menos do que a renda variável. O próprio nome já diz, a renda variável ela vem de oscilar mais, ela vem de variar mais do que a renda fixa. O que seriam as opções de renda fixa que são mais conhecidas hoje? A primeira delas é a poupança, que não é tão indicada, porque o rendimento da poupança ele é muito baixo, ainda mais nesse momento que a gente se encontra, onde a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ela está rendendo 2% ao ano, então a poupança rende menos do que a taxa Selic, ok? Então na renda fixa você vai ter outras opções, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, tem o CRI, CRA, ou seja, você vai ter opções de emprestar dinheiro para bancos, empresas e para o governo, como é o caso do Tesouro Direto, ok? Isso seria a renda fixa. A renda variável, ela vai estar atrelada a opções que vão variar mais, como é o caso das ações na Bolsa de Valores, fundos imobiliários, ouro, dólar e por aí vai. O terceiro passo seria você identificar qual é o seu perfil de investimento. Existem 3 perfis de investimento que são mais conhecidos no mercado, que é o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Quais são as diferenças aí entre esses 3? A primeira delas, o conservador, ele vai estar investindo mais em renda fixa, porque é um perfil de investidor que ele quer menos risco, ele sabe que vai ter menos retorno, mas ele quer mais segurança. E ele almeja também ter acesso ao dinheiro dele, caso ele queira resgatar do investimento, num curto espaço de tempo. Então ele quer resgatar no mesmo dia ou no dia seguinte, ok? Esse é o perfil conservador. Já o perfil moderado é um perfil que ele vai ser um perfil intermediário, ele está entre o perfil conservador e o perfil agressivo. Ele vai ter parte em renda fixa e uma pequena parte em renda variável. Já o perfil agressivo, ele é um perfil que ele se expõe mais a riscos, então ele vai ter uma parte em renda fixa, porém ele tem um percentual maior do que o perfil conservador e o moderado em relação à renda variável. Ou seja, na Bolsa de Valores, por exemplo, ele pode ter até 30% da carteira dele investida nesse tipo de investimento. Então, mesmo sendo o perfil agressivo, eu chamo a atenção porque algumas pessoas, às vezes, elas já querem começar colocando tudo que ela tem de investimento financeiro na Bolsa de Valores e nem as corretoras, nem os bancos, eles orientam a aplicar um percentual acima de 30% do que você tem de capital no mercado financeiro em relação à Bolsa de Valores, ok? E como é que você faz para identificar qual é o seu perfil de investidor? Quando você faz o cadastro no banco ou na corretora de valores, você vai preencher um questionário e o banco ou a corretora, eles vão ali identificar qual é o seu perfil de investidor. E é muito importante você seguir conforme o seu perfil, porque se você não tem perfil para correr riscos e ver o seu dinheiro oscilar na Bolsa de Valores, você tem que continuar investindo mais na renda fixa, que é o caso do perfil conservador e o perfil moderado, ok? Então esses 3 passos é para você já começar
para entender como é que funciona. Então, o primeiro ponto é abrir a conta em um banco que tem essa opção de renda fixa e renda variável. Abrir a conta numa corretora também é uma opção. O segundo passo é você identificar como é que funciona a renda fixa e a renda variável, quais são as opções. E o terceiro passo é você agir conforme o seu perfil de investidor, para que você não tenha nenhuma surpresa e nada que vá te desagradar em termos de oscilação do que você tem de capital investido, ok? Então seria isso que eu teria para trazer para vocês aí.